Glórias a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, qual tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor e também Salvador. Chegamos à nossa aula de número 44. Logo, a nossa referência bíblica é os Salmos de número 44. Quero que você localize isso na sua Bíblia também. Chegamos à aula 44. É claro que aqui nós temos a informação da aula 4, do volume 2, aula 4 do volume 2, que vai do 42 a 72, tá bom? Então, do Salmo 42 ao Salmo 72 já é o volume 2 dessas exposições. São 30 aulas que vão compendiar, né, esse volume 2. E hoje é a nossa aula número 4, tá? Jesus em Salmos, expositivamente. E a base bíblica, Salmos 44, verso 1 ao verso de número 26. O título diz: o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Masquil para o cantor entre os filhos de Corá. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste há seus dias, os tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a sua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvação para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriaremos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com teu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos e o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga, tudo isso nos sobreveio. Todavia, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. Nosso coração não volta atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte, se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Assim, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esconde de nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso corpo curvado até ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Está aí a leitura textual, né, deste Salmo de número 44. O tema de hoje é quando parece que Deus nos abandonou. Introdução. O Salmo 44 é um clamor de um povo que lembra as obras poderosas de Deus no passado, mas sente o abandono presente. Ele expressa uma tensão entre a fé na fidelidade divina e o sofrimento do justo. No Novo Testamento, encontramos ecos, né, desse salmo em Romanos 8,36, onde o apóstolo Paulo o aplica ao sofrimento dos cristãos. Neste sermão, veremos como este salmo aponta para Jesus Cristo, o justo sofredor, e como podemos encontrar nele esperança ou glória. O Salmo 44 nos ensina que Jesus é o cumprimento do clamor do justo sofredor, pois ele sofreu por nós, intercede por nós e garante a nossa vitória. Você pode dar um glória a Deus por essas verdades bíblicas, né? Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, em primeiro lugar, os versos 9 a 16 nós usamos para essa base, quando o justo sofre, né? Assim como o salmista, Jesus experimentou o sofrimento, né, e a inclusão, mesmo sendo fiel a Deus, né? No Salmo 44, 9 diz: Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, né? E não sais conosco à guerra, né, com os nossos exércitos. Jesus, como servo sofredor, né, também experimentou esta exclusão aí no Salmo 20, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, né, no verso 46. Às vezes, Deus permite, né, momentos de silêncio e dor, para nos ensinar a depender mais dele, né? O silêncio de Deus não é ausência, mas um convite à confiança. Esta parte é interessante, né? O silêncio de Deus não é o mesmo que a ausência de Deus, né? Porque tudo está em Deus. Nós usamos inclusive a expressão a onipresença de Deus, o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Do conceito rabínico é o inverso, é todas as coisas é que estão em Deus, porque Deus ele é infinito, né? Como ele é infinito, então ele não está em todas as coisas, porque a sua infinitude não permite. Mas todas as coisas são finitas, logo todas estão em Deus. É algo muito interessante. Então, o silêncio de Deus não é ausência, né? Mas é um convite à confiança. Quando você começar a fazer uma leitura introspectiva, de chegar a uma conclusão que Deus, né, está em silêncio com você e que Deus está ausente de você, saiba que nesse exato momento Deus está te convidando a manifestar a sua fé nele, a sua confiança nele, tá? 44:11, tu nos fazes como ovelhas entregues ao matadouro. Romanos 8,36 cita este versículo, aplicando aos sofrimentos cristãos por causa de Cristo, ou por causa da fé em Cristo, né? Jesus foi humilhado e rejeitado, mas casualmente fiel, como Isaías 53:3 fala do Senhor, né, que como ovelha muda é levada ao matadouro, mas não abriu a sua boca.
Quando enfrentamos humilhação por causa da nossa fé, pela razão da nossa fé, nós estamos ao mesmo tempo compartilhando o sofrimento de Cristo. É claro que não é no mesmo pé de igualdade, mas quando um crente sofre pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, isso é nobre diante de um Cristo que sofreu por esse crente também. A humilhação do justo é temporária, né? A exaltação desse justo é eterna, né? Tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti. 44:17 de Salmos. Jesus Cristo confiou em quem? No Pai. Mesmo na ausência, mesmo no silêncio, mesmo na adversidade, mesmo no sofrimento, Cristo confiou no Pai. Mas quando não entendemos o sofrimento, podemos, confiar no caráter de Deus. Mesmo quando eu não entendo o porquê que eu estou passando aquilo ou sofrendo aquilo, eu devo confiar no caráter de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é justo, né? Então, nossa fé não deve depender das circunstâncias daquele momento que estamos vivenciando, mas do caráter de Deus. E quando eu falo do caráter, estou falando da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, da integridade de Deus, que não nos deixará ir além daquilo que suportamos, né? Já o segundo ponto desse salmo, do verso 17 a 22, nós temos Cristo como nosso intercessor, aparecendo aí como modelo nas palavras do salmista, tá? Jesus não sofreu apenas por nós, mas intercede constantemente por aqueles que pertencem a Ele. Como se não bastasse Jesus já ter sofrido por nós, hoje Ele continua naquela posição, de Hebreus 4, 14 a 16, como nosso sumo sacerdote eterno dos céus, e Ele intercede junto ao Pai por cada um de nós, mediante aos nossos lamentos, dores e sofrimento, tá bom? O nosso coração não se voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. 44:18 de Salmos. Jesus foi o único verdadeiramente fiel a Deus em todos os momentos. Hebreus 4:15 afirma isso. Somos chamados a seguir o exemplo de fidelidade de Jesus, e a fidelidade de Cristo sustenta nossas fraquezas, né? 44:22 diz: mas por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo usa este verso para mostrar que, mesmo sem sofrimento, somos mais vencedores em Cristo. Aliás, mesmo em sofrimento, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplicação: quando enfrentamos dificuldades, podemos lembrar que Cristo intercede por nós, conforme Hebreus 7:25. Não lutamos sozinhos, né? Cristo está sempre intercedendo por nós. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa é ter essa certeza, essa convicção de que não estamos sós, de que o Senhor luta conosco, está conosco, intercede por nós. Então, se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, somos mais do que vencedores, tá? Por amor de ti somos mortos todo dia. 44:22. O amor de Deus em Cristo é inabalável e nos sustenta até o fim, conforme Romanos 8:38 e 39. Nossa segurança não está em nossa força, mas não há amor inabalável de Cristo, né? Ou seja, a nossa segurança não está em nossa força, mas está justamente nesse amor de Cristo por nós, que é inabalável. O amor de Cristo é mais forte do que
qualquer tempestade. Terceiro e último lugar, Salmo 44, 23 a 26, a vitória em Cristo, ela é triunfante. No final, Jesus não apenas sofre e intercede, mas também triunfa e traz a redenção final. Desperta, porque dorme, Senhor. Fala da ressurreição de Cristo, né? Salmo 44, 23. No Novo Testamento, vemos que Deus não estava dormindo, mas atuando por meio e através do Senhor Jesus Cristo. Em nossa caminhada de fé, Deus pode parecer estar em silêncio, mas Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, né? E temos aí o texto de Isaías 64:4 que fala sobre isso. Então, o silêncio de Deus nunca significa inação, um Deus inerte que não está fazendo nada. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias, diz o Salmo 44, verso 26. Jesus veio como resposta ao clamor do povo, trazendo redenção eterna, conforme Efésios 2, verso 4 e 5, e nossa confiança não está em nosso mérito, mas na graça de Deus. Nossa redenção não vem do nosso esforço, mas do amor de Deus. Levanta-te em nosso auxílio. A ressurreição de Cristo é a prova final de que Deus responde ao clamor do seu povo, conforme 1 Coríntios 15, 57. Nossa esperança não está em um intervalo temporário, mas na vitória final de Cristo. Nossa vitória já foi garantida na cruz e confirmada na ressurreição do Senhor Jesus. Conclusão, o Salmo 44 nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento e à aparente ausência de Deus, Ele continua fiel. Jesus é a resposta definitiva ao clamor desse salmo. Ele sofreu, intercede por nós e garante nossa vitória. Assim como Paulo declarou em Romanos 8, podemos ter certeza de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se hoje você se sente abandonado, abandonada, lembre-se de que Cristo passou pelo mesmo caminho, mas Ele venceu. Em Cristo, nossa história não termina no sofrimento, mas na glória eterna. Em Cristo, a dor é passageira, mas a vitória é eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui encerramos mais uma preciosa aula de exposição bíblica no livro de Salmos, Jesus nos Salmos. Até a próxima aula, se Deus quiser assim permitir, que você possa ser fortalecido e edificado com esta mensagem.